começar. Eu tenho uma panela quente aqui, ela já está bem quentinha. Vou colocar aproximadamente umas 2 colheres de sopa de azeite. As use a gordura de sua preferência. Meia cebola picadinha. E eu tenho 6 dentes de alho também que eu piquei bem picadinho. Se você preferir, é só diminuir a quantidade de alho. A minha panela está com fogo baixo para evitar que queime. E outra dica que eu dou para que essa misturinha aqui de cebola e alho não queime é você colocar sal. Eu vou usar o sal de tomilho nessa receita. A receita deste sal está na playlist temperos. Agora eu só vou colocar um pouco para ajudar que eles suem e não venham a queimar. Como eu comentei, eu me inspirei na dica do velho motoca. Só que o velho motoca, ele é chique demais, gente. Ele fez um risoto de pera com gorgonzola. Só que hoje em dia, eu sei que aí no Brasil, principalmente produtos que são importados, eles não estão baratos. E eu sei que o velho motoca, como eu comentei que é muito chique, deve ter feito com arroz próprio para risoto. Tanto é que ele falou que fez um risoto. Eu acredito que ele deve ter usado o arroz arbóreo. Eu não vou chamar de risoto porque eu não vou fazer um risoto. Eu vou fazer um arroz cremoso, porque assim todo mundo pode aproveitar essa receita. Eu vou usar um arroz parbolizado. Eu não recomendo usar o arroz branco tradicional, porque senão pode ser que se você perder a mão, ele venha ficar um pouco empapado. O arroz parbolizado, ele não vai deixar que fique empapado, ele só vai ficar cremoso por causa dos outros ingredientes que eu vou usar. Agora então que eles já murcharam, eu posso colocar o arroz. Eu tenho meia xícara de arroz. É uma bela de uma misturada. E agora vamos ao líquido. Eu escolhi usar um caldo de legumes. Eu tinha aqui uma xícara, que é a medida que eu faço para cada meia xícara de arroz, eu uso uma xícara de líquido. Você também pode, se for o caso, se você não quiser usar caldo de legumes, você pode usar água ou então outro caldo de sua preferência. E para isso eu vou sugerir que você dê uma olhadinha na nossa playlist caldos e escolha o caldo que será melhor para a sua receita. Eu vou colocar a tampa, eu vou mudar o meu arroz para essa outra boca aqui, vou ligar aqui a boca e vou dar uma grelhada na pera. A frigideira está aquecida e vou colocar um fio generoso de azeite. Caso você não queira usar azeite, use a gordura de sua preferência. Eu tenho aqui uma pera que eu descasquei, retirei o miolo, depois eu cortei em gomos, não muito fininhos, e depois cortei ao meio e vou dar uma grelhadinha nesses pedaços. Eu vou fazer isso até para dar mais um sabor às peras, que eu gosto de adicioná-las ao arroz quase na hora de finalizar, porque assim, quando você for consumir o seu arroz, você ainda pode sentir os pedacinhos da pera. Se você colocar agora, na hora do cozimento, ela vai desmanchar, você só vai ter o sabor e não vai ter a textura da pera, que eu acho interessante. Então vamos colocar aqui. Vou dar uma dourada de um lado e depois vou dar outra douradinha do outro lado, vou retirar e vou proceder assim com o resto da pera. Eu espremi 1/4 de limão para que ela não viesse a escurecer. Também não vou encher a frigideira toda, porque senão, em vez dela dar a douradinha para que ela fique com saborzinho, ela vai cozinhar, vai dar água. Então, um pouquinho de paciência. Olha só, aqui já está ficando douradinho e esse douradinho vai dar todo o toque do sabor da pera. Aí vou aguardar que a parte de baixo fique igualzinha para então a gente retirar e proceder com o resto da pera.
Eu já dei uma dourada em todas as fatias da pera. E o que eu fiz também? Depois que eu dourei as fatias, eu cortei em pedaços pequenos. Por que isso? Porque assim eles vão ficar mais delicados quando eu for incorporar o meu arroz. E na hora de dourar é mais fácil você pegar um pedaço maior, mas não tão grosso, dar uma virada do que você virar os pedacinhos pequenos. Mas isso é questão de gosto. Caso você queira deixar as fatias maiores, deixe. O meu arroz aqui, ó, está cozidinho e eu ainda deixei um pouquinho de líquido no fundo. Vamos dar uma misturada, só que eu ainda não vou temperar, porque eu agora vou deixá-lo cremoso. Eu tenho aqui 150 gramas de cream cheese, que eu usei os outros 150, só que como eu fiquei com medo de estragar na geladeira, eu congelei. Quando eu descongelei, ele está um pouco líquido, mas não tem problema nenhum, porque eu quero justamente que o meu arroz fique cremoso. Caso você não queira usar cream cheese, você pode usar um requeijão cremoso. Eu falei que também era pera, gorgonzola, e aqui eu tenho 60 gramas de gorgonzola. Eu vou usar somente 60 gramas porque o gorgonzola ele é muito forte. E se eu colocar uma quantidade maior, ele vai tomar conta do risoto e a gente não vai conseguir sentir o sabor dos outros ingredientes. Aí no Brasil já existe boas marcas de queijo gorgonzola nacional por um preço bem em conta. Como também, se você quiser aumentar a quantidade de gorgonzola, é a gosto. Vamos dar uma misturada boa. Agora eu vou aguardar que ele dê uma fervura para que seque um pouco, porque eu deixei um pouquinho de líquido justamente para que ele fique mais, como direi, molhadinho. Agora, então, eu posso temperar com o meu sal de tomilho. Posso colocar a pera. Esse arroz, ele pode ser uma entrada também, se você colocar em quantidades menores, ele pode servir como entrada. Ou então você pode servi-lo como acompanhamento de algum outro prato. Vou misturar agora as minhas peras. E para finalizar, vou colocar as nozes. Eu tenho 1/4 de xícara, não quero colocar muitas nozes, porque eu quero só que tenha um leve toque de nozes e também tenha aquela parte da textura entre a maciez da pera e as nozes. Agora, se você não quiser usar nozes, é muito simples, é só você não usar. E aqui então temos um arroz cremoso com pera, queijo gorgonzola e nozes.